Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje é o dia 126 da leitura e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João. João capítulo 6 e capítulo 7 vai ser a leitura de hoje. E se você perdeu algum dia de leitura, fica aqui até o final e você terá acesso a todos esses 126 dias e também ao dia 125 da leitura anterior. O Evangelho de João é o quarto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João está retratando, né, a divindade de Deus, de Jesus, né? Que Jesus é Deus na sua divindade. Capítulo 6, versículo 1, vai ter agora um milagre, mais um milagre, né? Jesus vai multiplicar os pães. Diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Versículo 2: uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: aonde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Versículo 7, Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e o repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora junte os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendia obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Versículo 16, agora Jesus vai andar sobre o mar. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenha medo. Eles receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado um único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar aonde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali,
todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhe disse: Esta é a única obra que Deus quer que vocês creiam naquele que enviou. Esta é a única obra que Deus quer que você creia naquele que ele enviou. Responderam: Ele deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhe deu de comer o pão do céu. Jesus lhe disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu. É o Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, desde esse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer: Desci do céu? Jesus, porém, respondeu: Parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu ressuscitarei. Como dizem as Escrituras, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus e o ouvi. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo, que desceu dos céus. Quem comer desse pão, viverá para sempre. Este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntaram. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Mas quem come a carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram.
Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60, muitos discípulos abandonaram Jesus. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensaram se virem o Filho do Homem subir do céu aonde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E a palavra que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas algum de vocês não crê em mim, pois eu, Jesus, sabia desde o princípio, que não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o meu Pai dê a mim. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Deus. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12 que mais tarde o trairia. Capítulo 7, o último capítulo da leitura de hoje, Jesus e seus irmãos. Depois disso, Jesus viajou para a Galiléia, queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas, e os irmãos de Jesus lhe disseram, saia daqui e vá à Judéia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer essas coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu, agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los. Mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês e eu ainda não irei. Não irei a essa festa, pois o meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isto, permaneceu na Galiléia. Capítulo 10, Jesus ensina abertamente no templo. Contudo, depois de seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam ele é um homem bom, enquanto os outros diziam ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus estavam ali, ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhe respondeu, a minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que enviou, diz a verdade e não a mentira. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou, diz a verdade e não a mentira. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedecem a ela. Então por que procura me matar? A multidão respondeu, você está possuído por demônios. Quem procura matá-lo?
Jesus respondeu: Eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas muito antes da lei de Moisés. Pois se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia a fim de não quebrar a lei de Moisés? Então por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem com a maneira justa. Jesus é o Messias? Versículo 25. Alguns do povo que morava em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: Não é este homem a quem procuram matar? Aqui está ele, porém, falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que os nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser este homem? Sabemos de onde ele vem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque eu venho dele. Ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: Afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinal do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhe disse: Estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus perguntavam: Para onde ele pretende ir? Será que ele planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos? E o que ele quer dizer quando fala: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? Jesus promete água viva. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as Escrituras declaram: rio de águas vivas brotarão no interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava referindo-se ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Versículo 60, divisões e descrenças, os últimos versículos desse capítulo 7. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmavam: ele é o Cristo. E ainda os outros disseram: não é possível, o Cristo virá da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, povoado de onde o rei Davi nasceu. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes fariseus perguntavam: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós, que seja entre os líderes ou fariseus, crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas ele não tem conhecimento da lei. São amaldiçoadas. Então Nicodemos, líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procurem e vejam por si mesmo.
nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. E assim encerra, né, a leitura do dia 26, né? E que interessante, né? Todas as falas, os milagres de Jesus, as multidões, o motivo pela qual eles estavam seguindo Jesus, né? As duras palavras de Jesus para alguns, né? Que não estavam crendo, e ele continuando, né? Pregando da onde ele vem. Né? Mais uma vez, né? João reforça nesses 2 capítulos a divindade, né, de Jesus, né? Da onde ele veio, quem ele é, né? A fonte de que ele é a fonte divina, né? Através do pão da vida, através da água, né, que jamais terá sede. Ele já disse isso, né, para a mulher samaritana na leitura do dia anterior. E assim, então, a gente encerra, né, que eu e você possamos crer, né, em Cristo Jesus, e Ele é o suficiente, né? Salmo 23, né, o mais lido, vai dizer que Jesus, né, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, né? Jesus é o suficiente. E todas as outras coisas que a gente tem nesse mundo, elas só são meios para a gente sobreviver, mas que nossos corações possam estar focados em Deus, que Ele já basta, né? Ele já é mais do que basta, que então nossos corações estejam voltados a Ele. Quero te convidar então a fechar os seus olhos e fazer uma oração e elevar todo o seu pensamento a Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de seguirmos com a leitura das suas Escrituras. Leitura essa do dia 126 que o Senhor nos sustentou até aqui. Ajude-nos, Pai, a continuarmos a prosseguir com a leitura diária e podermos nos alimentar da Tua Palavra e que ela possa gerar fé em nós. Que nós possamos tê-lo como a única fonte de sobrevivência eterna, que está em Teu Filho, Jesus Cristo, a qual revelou quem é o Senhor. Por meio do sacrifício vivo, morto naquela cruz, em nosso favor, Pai, para termos vida e vida eterna. Ajude a alimentarmos de Jesus todos os dias, ajude a também sermos luz para as pessoas, invocando o nome de Jesus e falando de Jesus Cristo, né? A dar esperança para aquele que não tem a esperança, aqueles que não têm a Cristo, que eles possam se voltar para isso. Ajude a buscar ao Senhor em primeiro lugar, o Teu reino, as coisas da Sua vontade para as nossas vidas. Não nos deixe ser caído em tentações e nos livre, Pai, de todo o mal, que o nosso coração não possa amar, Pai, a criatura, que nós possamos amar, Pai, o Criador, o Senhor Todo-Poderoso. Perdoe as nossas falhas e que o Senhor possa estar guardando a nossa vida a todo momento, Pai. Abençoe as pessoas que aqui passam para acompanhar essa leitura. Que as suas palavras possam estar gravadas em nossos corações, nossas mentes, em todo o nosso ser. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, que Deus te abençoe e que você continue aqui conosco, né, nos nossos encontros da leitura. E se Deus permitir, estaremos lendo o capítulo 8 em diante, né? Nós vamos seguindo então com a leitura do Evangelho de João, né? João declarando a divindade de Jesus. E se você perdeu algum dia de leitura, você vai agora aparecer aqui na sua tela no final 2 cards, né? Um para a leitura do dia anterior, né? Do dia 125, e o outro a playlist de todos esses vídeos, né? Desses 126 dias. Quer ser notificado? Ainda não se inscreveu nesse canal? Vai aparecer uma foto minha, você clica nela no redondinho, se inscreve e ativa o sininho.
e você vai ser notificado toda vez. Deixe seus comentários, deixe seu joinha, que o YouTube vai mandar esse vídeo para outras pessoas, né, que sejam relevante esse conteúdo, das pessoas que buscam esse conteúdo. Também aqui na descrição tem a área de membros. Se você quer se tornar um membro assinante das leituras diárias e também ter outros conteúdos a mais, você pode clicar aqui, assinar, é menos de alguns centavos por dia. Então, convido a você a se tornar um membro da leitura diária e você vai vendo a sua vida sendo transformada, gerando fé. Que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, estaremos dando continuidade no dia 127 da leitura. Deus te abençoe.